vento sopra onde quer. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário sueco Levi Petrus e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que recebemos depois da salvação. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Foi João Batista que mencionou essas palavras. Ele falou de Jesus como aquele que batizava com o Espírito Santo. João menciona dois batismos, o batismo nas águas feito por ele mesmo e o batismo com o Espírito Santo, que somente Jesus podia dar. João explica que Jesus é muito maior do que ele mesmo e com isso quer ensinar que o batismo com o Espírito Santo é mais glorioso do que o batismo nas águas, pois importa em um aumento da experiência da salvação. É verdade que o batismo com o Espírito Santo está situado num plano mais elevado do que o batismo nas águas. O novo nascimento é a nossa primeira experiência ao encontrarmos Jesus e lhe confessarmos os nossos pecados. Depois vem o batismo nas águas. É verdade que o batismo com o Espírito Santo está situado num plano mais elevado do que o batismo nas águas. O novo nascimento é a nossa experiência. É a nossa primeira experiência ao encontrarmos Jesus e lhe confessarmos os nossos pecados. Depois vem o batismo nas águas. É a vontade de Deus que um cristão santifique a sua vida, oferecendo-a e consagrando-a a Deus por meio do batismo nas águas. Depois segue-se essa experiência maravilhosa, o batismo com o Espírito Santo. É isso que João Batista tem em mente quando põe os dois batismos um ao lado do outro e os compara um com o outro. Ele mostra também que na salvação há coisas exteriores às quais nós podemos fazer, e uma delas é o batismo nas águas. Nós mesmos podemos efetuá-lo, podemos batizar uns aos outros, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, disse João. Quando fazemos o que devemos fazer em obediência à palavra, então vem aquele que é mais poderoso do que nós. Ele faz o que nós não podemos fazer. É uma demonstração muito gloriosa a de João aqui. Mostra que o batismo com o Espírito Santo é aquele algo glorioso, pois nos é dado diretamente por Jesus. Em muitas igrejas, receber o batismo com o Espírito Santo ainda é uma novidade. Lembro-me de que quando começamos a falar dessa bênção, os crentes nos escutavam aturdidos. Mas, graças a Deus, hoje não é assim nas igrejas que creem na promessa. É importante conhecer o caminho para essa experiência. Muitos têm de dar muitas voltas porque ninguém lhes ensina sobre isso. E muitos têm de andar por caminhos difíceis e cheios de problemas porque não foram bem instruídos de início. Mas Deus nos instrui claramente neste assunto. Se lermos a palavra com humildade, veremos o caminho certo para esta gloriosa experiência. A primeira coisa que necessitamos para receber o batismo com o Espírito Santo é ser salvo e ter um coração limpo. Em Atos 15, 8 e 9, diz o apóstolo Pedro:
E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Isso disse o apóstolo sobre aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Ele menciona aqui o Espírito Santo como um testemunho. Ele diz que Deus, que conhece todos os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo foi um testemunho de Deus para aquelas pessoas da casa de Cornélio. Sobre esse testemunho, ele diz que tinham recebido corações limpos e que eram filhos de Deus. O Espírito Santo vem habitar num coração puro. Para aquele que busca experiências espirituais, é muito importante sempre começar com uma limpeza no coração. Isso deve ser o ponto de início na busca de uma perfeita comunicação com Deus. Isso é o principal para o aperfeiçoamento da salvação: ser purificado, ser salvo do pecado. O alvo do trabalho de Jesus foi apresentar-nos sem mácula nem ruga, mas perfeitos diante do Pai Celestial. A pessoa que busca o batismo com o Espírito Santo deve, portanto, conscientizar-se de que a primeira coisa que necessita é a purificação de todo o pecado de que tem conhecimento em si mesma. Devemos notar que qualquer pecado está alojado no coração e que é sempre denunciado pela consciência. E quando a consciência denuncia, deve o pecado ser tirado para que Deus opere. O Espírito Santo não entra num coração impuro. A impureza impede, pois, o batismo com o Espírito Santo. É uma graça divina o ato de Deus não enviar o Espírito Santo a um coração que não é puro. Seria terrível. A mim me parece que seria um contrassenso Deus enviar o seu Espírito a um coração que não é purificado. Onde estaria então a obra de Deus e onde estaríamos nós? Se isso acontecesse, então Deus estaria convivendo com o pecado, o que é ilógico. Ademais, Deus não aceita o pecado e nunca dá aprovação àquilo que não é puro. Ele dá o testemunho do seu Espírito unicamente onde existe verdade no fundo do coração. Tenho notado que quando um crente chega a ter absoluta certeza no seu coração de que todos os seus pecados estão perdoados e que tudo está em perfeito estado entre ele e Deus, então o Senhor derrama o Espírito Santo sobre ele. Isso eu tenho visto muitas vezes. Foi um jovem que me contou algo que também prova isso. Ele pertence a um dos nossos conjuntos musicais e estava tocando num culto e ele ficou para o ensaio. Os seus pais também pertencem à igreja aqui. Quando ele chegou em casa à tarde, disse que tinha estado no ensaio. Seus pais não quiseram acreditar, pois os conjuntos não costumavam ter ensaios depois dos cultos. Ele me disse que seus pais tinham muito cuidado com ele e desejavam guardá-lo de todo o mal, por isso foram um pouco severos por ele ter chegado tarde. Mas o jovem sabia que falara a verdade, que tinha estado no ensaio e na oração depois do culto. Apesar de seus pais não haverem crido, ele ficou, mesmo assim, muito alegre e feliz, porque falara realmente a verdade. Em seguida, ficou sozinho, meditando, e Jesus o batizou com o Espírito Santo. O fato de ele ter sido falsamente acusado e a certeza de que era inocente ajudou a receber a bênção de Deus. Glória a Jesus. O batismo com o Espírito Santo exige um coração purificado, mas nos é dado de graça por Deus. Tenho notado que alguns crentes, quando estão buscando o batismo com o Espírito Santo, procuram solucionar os casos antigos. Às vezes têm de escrever cartas ou viajar a outros lugares para arrumarem as coisas que tinham sido descuidadas. Quando tudo está bem arrumado, então recebem a bênção. Alguém pode pensar erradamente que Jesus dá o Espírito Santo por merecimento, porque os que recebem arrumaram tudo antes, mas não é assim. O coração necessita realmente de estar purificado, porque só quando o coração está limpo é que o crente pode buscar o Senhor e confiar nele. Quando o coração está limpo e Deus vê o desejo profundo do crente, então batiza-o com o Espírito Santo.
Não nos adianta lutar em oração, nem que outros lutem por nós, se não estamos com o coração limpo. Mas nem por isso o batismo com o Espírito Santo é o resultado do nosso merecimento. É antes algo que vem de cima, algo que Deus nos dá. Está escrito: recebereis como dom o Espírito Santo. Glória a Jesus. O caminho para o batismo com o Espírito Santo passa também pela sala de oração. Está escrito em Lucas 11:12, assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Está escrito também em Atos 1, do 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveraram unanimamente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E em Atos 2, do 1 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O crente que foi purificado no sangue de Jesus e que busca, de acordo com as suas forças e com a sua compreensão, viver uma vida entregue a Deus, vive também uma vida de oração. Ele tem desejo e prazer na oração e se sente bem numa atmosfera de oração. Por isso é muito importante ensinar ao que busca o batismo com o Espírito Santo a importância da oração. Ainda que queiramos viver inteiramente para Deus, se não dedicarmos um tempo suficiente à oração, não chegaremos nunca a ter uma vida vitoriosa. Notemos que, se não tiver uma vida de oração, o crente, embora inteiramente purificado do pecado, pode com o tempo perder o que recebeu, em vez de seguir adiante para a experiência que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Por isso é importante viver em comunhão com Deus em oração. Vemos também que o caminho que Jesus mostrou aos seus discípulos para alcançarem a experiência do Pentecoste foi o cenáculo, e ali perseveraram em oração diante de Deus. Também é importante que uma igreja que recebe novos convertidos viva uma atmosfera de oração para que esses sejam ajudados. Há, entretanto, muitos que alcançam o batismo com o Espírito Santo sem serem ajudados. Eu busquei esta bênção num tempo quando quase ninguém tinha um profundo desejo na alma de alcançá-la. Isso é uma prova de que se pode receber esta experiência ainda que estamos sozinhos, mas é uma bênção quando podemos ser ajudados por outros crentes vivos e cheios do Espírito Santo. Mas deixai-me dizer a vós que ainda tendes a promessa. Se quiserdes ser batizados com o Espírito Santo, tendes de perseverar e não desculpar-vos nos outros por não o receberdes. O principal é que tenhamos uma atmosfera de oração na nossa própria vida. Se vivermos nesse ambiente, então será glorioso orarmos a Deus, mesmo estando sozinhos. Estar a sós com Deus é realmente uma profunda necessidade, e melhor é ainda quando temos a oportunidade de orar continuamente, uma ou mais horas. Lembro-me de que quando buscava o batismo com o Espírito Santo, orava de dia e de noite. Um dia, depois de visitar alguns enfermos, voltei para casa para participar do culto público da noite. Estava cheio do espírito de oração e dobrei os joelhos para orar. E logo comecei a falar em línguas. Se um crente vive em oração, está vivendo o que chamamos de uma vida na plenitude do Espírito. Notemos outra coisa.
Vivendo na plenitude do Espírito, o crente não tem prazer em coisas esquisitas que se praticam em certos meios, onde se forçam situações pelo prazer de dizer que tantos e tantos foram batizados com o Espírito Santo sem que o tenham sido. Se os nossos olhos estão abertos para a verdade, detestamos tais coisas. Se vivemos em oração, a nossa vida será sublimada, glória e alegria para a alma, e teremos o nosso prazer na oração. Assim, teremos outro desejo maior, que é o de orar, e por este caminho entraremos de uma maneira natural nessa gloriosa experiência que é o batismo com o Espírito Santo. Quanto a mim, posso dizer que fui cheio do Espírito Santo, não forçando, mas gota a gota até transbordar. Eu era um pouco descrente em certas coisas e criticava, e talvez por isso não recebi o Espírito Santo tão depressa como os outros. Mas quando me entreguei inteiramente à vontade de Deus, caminhando por fé, o rio foi subindo até que o meu cálice transbordou. Irmãos e irmãs, se vós quereis ser cheios do Espírito Santo, lembrai-vos de que o caminho é a oração. Assim Jesus nos encontra e nos batiza com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é recebido por meio da fé. Quando se trata do recebimento do Espírito Santo, há um ponto muito importante a considerar. É que devemos receber o Espírito Santo por meio da fé. Em Gálatas 13:14 está escrito: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. É muito natural que recebamos o batismo com o Espírito Santo pela fé, pois tudo que obtemos de Deus é sempre pela fé. Não há possibilidade de receber bênção por outro caminho. Não se pode alcançá-la por nossos próprios merecimentos, nem por nossos bons pensamentos ou intenções. Tem surgido dificuldades neste ponto por causa de homens que têm alterado a verdade divina. E é certo que não há verdade bíblica que homens carnais e desobedientes ao Espírito Santo não tenham tentado modificar. Eles dizem: temos recebido o batismo com o Espírito Santo pela fé, mas não temos visto nenhum sinal. E pensam assim porque, na verdade, não receberam batismo com o Espírito Santo algum, pois esse batismo sempre vem acompanhado de sinais. Dizer o que dizem é a mesma coisa que dizer: sou salvo, mas nunca tive a experiência da salvação. Outros dizem: creio em Jesus e sou nascido de novo, mas nunca experimentei o poder de uma vida nova. Essa afirmação é uma negação do caminho da fé, porque uma verdadeira fé é sempre acompanhada de uma verdadeira experiência. Os que alteram o sentido da pregação da fé, quando se trata do batismo com o Espírito Santo, fazem confusão entre fé e imaginação, palavras que têm significação diferente. Se eu disser sou batizado com o Espírito Santo, mas não tenho nenhuma experiência disso, estarei fazendo uma afirmação leviana, pois só posso dizer que sou batizado com o Espírito Santo quando já tiver tido a experiência. No entanto, é necessário acentuar que temos de crer primeiro, isto é, antes de termos a experiência. É errado esperar a experiência antes de crer. A fé é o caminho para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Temos de pedir a Deus essa bênção e, em seguida, agradecer a Ele pelo seu recebimento e depois ter fé em que Ele nos dará o que pedimos. Eu próprio busquei essa bênção divina durante 1 ano e 3 meses antes de recebê-la e a pedia de coração. Eu via o Espírito Santo cair sobre outros e isso aumentava o meu desejo, mas apesar de tudo continuava crendo e cria até receber. Há os que têm medo de agradecer a Deus pelo batismo com o Espírito Santo antes de recebê-lo, mas é o que devemos fazer, é o caminho certo. O batismo com o Espírito Santo se recebe crendo tê-lo recebido no momento em que se pediu. Estou escrevendo sobre isso por estar certo de que alguns dos meus leitores desejam o batismo com o Espírito Santo e estão em dificuldades.
Esse batismo primeiro se recebe pela fé, e então também pela fé louvamos a Deus por tê-lo recebido. No entanto, às vezes, quando não o recebemos depois dessa atitude, ficamos desanimados e começamos a pedi-lo outra vez. Mas não se deve fazer assim, pois se está tudo bem entre nós e Deus, podemos pôr a nossa mão na mão dele e dizer: agora, Pai Celestial, sei que estou bem contigo, estou em comunhão contigo, e aos que estivessem em comunhão, tu prometeste dar o Espírito quando te pedissem. Agora te peço, em nome de Jesus, que me batizes com o Espírito Santo, segundo a tua vontade. E então devemos esperar de Deus aquilo que já possuímos pela fé. Está escrito em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Que significa isso? Deixemos de lado todas as teorias. Sim, deixemos, porque quando nos entregamos de todo o coração a Deus e estamos sobre o seu altar e pedimos o batismo com o Espírito Santo, sabemos que temos feito uma oração segundo a vontade de Deus. E está escrito em 1 de João 5:14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Na versão sueca diz: sabemos que já temos as petições que lhe fizemos. Sabemos que quando pedimos o batismo com o Espírito Santo, fazemos uma oração que agrada a Deus. Irmão, se tu oras e te entregas ao Senhor com sinceridade, pode dizer: querido Jesus, graças te dou, porque já me deste o batismo com o Espírito Santo. Então, vêm irmãos e perguntam. Esses irmãos vêm e perguntam: falaste em novas línguas? A isso devemos responder: glória a Deus, que não está escrito que aquele que sente assim, ou que fala em línguas tem o que pediu, mas sim, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Lembro de que às vezes eu tinha o mesmo problema diante de mim quando buscava o batismo com o Espírito Santo. Quando um crente nos conta sobre a sua salvação, não lhe dizemos que deve buscar sinais antes de crer, ou depois de havermos orado com um novo convertido, não lhe dizemos: não deves crer que és salvo até que vejas algum sinal exterior. Antes, lhe dizemos: não deves edificar sobre sinais visíveis, exteriores, mas crer mesmo não vendo ou sentindo nada. Assim fazemos também quando oramos pelos enfermos. Não dizemos: deves ter cuidado em não crer até que tenhas a experiência de que estás sarado. Mas dizemos-lhes: crê que Deus te deu o que pedires, mesmo sem sentires ou veres a tua cura. Este é o caminho bíblico da fé. Deus tem tornado bem clara para mim a gloriosa palavra que temos em 1 de João 5:14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, me perguntaram: foste batizado com o Espírito Santo? Sim, respondi, sou batizado com o Espírito Santo porque creio que a palavra de Deus é verdadeira. Do livro Vento Sopra Onde Quer, de Levi Petros, editado pela CPAD. Jornal Mensageiro da Paz, maio de 1983. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe
compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.